Queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus nos abençoe. Esse vídeo é de número 465. A geração nova. A Gênese, capítulo 18. Sequência. Como estávamos comentando, neste determinado período, quando se unir o progresso moral com o progresso intelectual, a vantagem é que o progresso intelectual existirá na condição de submisso do progresso moral. Por isso, reinará mais a paz, reinará mais o amor, reinará mais a justiça em todas as áreas. Reinará a unificação da justiça. Não sei se você sabe, temos o dever de esclarecê-los. Um dia, aqui na Terra, a humanidade não terá um representante de Deus na Terra. A humanidade na Terra, da mesma forma que hoje reconhece um representante no corpo físico aqui de Deus, nesta fase evolutiva, a humanidade reconhecerá Deus como a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Ninguém admitirá ser conduzido por um bispo, por um papa, por um arcebispo, por um pastor, por uma religião. Ninguém admitirá ser conduzido por um sistema que não condiz com os desígnios de Deus. Um dia não existirá na Terra a justiça do homem, porque a humanidade toda aqui, neste momento, reconhecerá a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, como sendo o único ser capaz de todos os desígnios por toda a eternidade. Então, quem crê fielmente em Deus não precisa ser conduzido pela justiça do homem. Um dia na Terra,
neste período, não existirá política. Político, porque você sabe que política é uma coisa. Políticos totalmente diferente. Ou você vai me dizer que não. Tudo é política de marketing. Política de interesse. Política de monopólio. Política dos coronelismos. Políticas dos antagonistas. Política dos sistemas arbitrários. Políticas que barram o progresso moral da humanidade, que não tem nada a ver com a política do Congresso, da Câmara, das prefeituras, dos vereadores. Mas um dia, todas estas políticas que citamos nesse momento deixarão de existir. Porque ninguém necessitará de seres e de castas e de etnias e de sistemas de marketings, de representantes em Congresso, Câmara, Presidência, governadores, prefeituras, que os represente, pois ele trará no seu âmago o verdadeiro, onisciente, onipresente, onipotente. Um dia, a humanidade não necessitará mais da medicina, porque ele se condicionará a uma saúde espiritual depois de ter auto-se evangelizado, ao ponto de reconhecer que enfermidade nenhuma mais possui que carece de holopatia, homeopatia, de cromoterapia, nenhuma. Porque só faz uso de todas essas fórmulas aqueles que trazem a alma intoxicada. E neste momento, as almas não trarão em si as intoxicações perispirituais. Por isso, a não necessidade da holopatia, de forma que a indústria farmacêutica deixará de existir. A indústria farmacopeia deixará de existir. Um dia, todos os advogados deixarão de existir. Quando, neste período,
o ser reconhecer que ele traz em si o advogado dele, o juiz dele, o promotor dele, o delegado dele, a polícia dele, em sua consciência. Por enquanto, a humanidade necessita de todos esses seres externos a ela, porque ele ainda não aprendeu a enxergar todos esses atributos em seu eu. E é óbvio que quando não se consegue enxergar no seu eu, é preciso olhar à sua volta, que tudo à sua volta se encontra, bastando apenas que usufrua. Um dia, embasado na leitura, nós estamos comentando. Um dia, a humanidade não necessitará mais de religiões, de filosofias, de teologias. Não necessitará. Quando ele reconhecer que ele traz em si todos esses atributos, ele reconhecerá Deus, a inteligência suprema, a causa de todas as coisas, como o seu Pai maior. Então, quem crê no Pai, quem reconhece o Pai em toda a sua soberania, ele não precisa de representantes, ou melhor, ele não necessita que outros o represente aqui na Terra. Quando o ser humano reconhecer a magnanimidade do Pai, ele não necessitará mais de templos espíritas, templos evangélicos, de templos budistas, islamistas, umbandistas, catolicismo evangélicos. Por quê? Porque ele compreenderá que a Terra por um todo, a Terra como um todo, é um templo de Deus. E que neste templo, um só Deus reina, suprindo a todos em todos os sentidos. Por isso ele não necessitará de igrejas, bispos, dioceses, papas, padres, pastores. Ele não necessitará de filosofias, de psicologias, de psicólogos. Ele não necessitará de teólogos. Ele não necessitará de ciências.
porque ele reconhecerá que ele detém todas as ciências existentes no universo, por toda a eternidade. Façamos uma comparação. Você acha, por exemplo, que nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai à igreja católica todo domingo? Senta, levanta e senta. Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo, ele busca todos os templos evangélicos e ali, de vez em quando, até o próprio testemunho ele oferece? Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo, ele recorre a todas as casas crentes e ali ele é colocado na roda? Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo, ele recorre a todos os templos dos crentes e anda com a Bíblia embaixo das axilas? Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo, ele hoje encontra-se no Espiritismo, na doutrina dos Espíritos? Aquele que disser que sim, porque ele ainda encontra-se dentro de um casulo igual uma lesma, com todo respeito, que nunca se interessou pelos desígnios de Deus. Porque nosso Senhor Jesus Cristo não tem religião. A religião do Cristo é servir o Pai, amando o Pai e amando o Pai, amando a si próprio e amando a si próprio, ele nos administra com amor, com disciplina, com seriedade, com responsabilidade. Tudo o que nós acabamos de dizer são termos, conceitos aqui da Terra, necessário enquanto a humanidade na Terra se encontra, mas chegará um dia que, pelo fato do progresso incessante e ininterrupto, a humanidade ou opta em seguir o progresso moral e intelectual, ou ela é convidada a se recambiar para mundos mais inferiores. Então nós temos que entender, com todo respeito, que há tantas mudanças a serem realizadas no planeta Terra, no seio da humanidade, que se a humanidade parasse e se inteirassem, ela se assustaria. Por isso que a água tem que ser sorvida aos golinhos. Caso contrário, a pessoa pode vir a se desencarnar por afogamento, por asfixia. Por isso que a providência divina,
envia à Terra seus emissários gradativamente, sutilmente e imperceptivelmente, porque a humanidade não comporta tudo de uma vez. A humanidade, a providência divina, reconhece o quanto a humanidade intoxicada se encontra. E é preciso entender que nunca que se pode eliminar o tóxico daquele intoxicado de uma vez. Porque toda vez que isso é feito, sofre o paciente as reincidências. E mediante essas reincidências, ocorre as abstinências. E é sabido que existe casos de abstinências tão forte que, se não for atendidas a tempo pelos especialistas, o paciente pode vir a óbito instantaneamente só pelo fato da abstinência. É sabido isso pelos cientistas da Terra. Por isso, toda pessoa viciada deve diminuir gradativamente tanto a droga quanto o medicamento que se recebe na Terra o nome, o termo de desmamar o paciente, desmamar a pessoa viciada. Nunca que corta de uma vez a droga, o vício e também o medicamento. Quem assim age comete crime. Quem assim age caracteriza-se suicídio. Então é preciso dizer, olha que interessante, que todos esses seres em meio ao mundo de regeneração sempre depararão com alguns seres em meio à prova e à expiação. É óbvio que, pelo fato de conviver com seres nobres, a tendência é que a desintoxicação do orgulho, 1%, do egoísmo, 1%, e de outros vícios pecaminosos, a tendência é que esses também autos se purifiquem. Porque é sabido que para se transferir aos mundos celestes, aos mundos puros,
É sabido que o ser em processo de evolução, mácula nenhuma ele deve ter. Nenhuma mancha ele deve ter. Nenhum centavo ele deve dever a alguém ou a contabilidade divina. Só chega aos mundos celestes aqueles que tudo superaram através da paciência, da resignação, da humildade e do amor. Mas Jesus é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Que todos nós sabemos que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Por isso, nem ousemos a procurar outro caminho, porque ele é o único. Vamos ao próximo vídeo.